Vamos começando. Vou dar alguns recados aí pro pessoal, tá? Pô, antes da gente começar. Bom, gente, essa é a Pamela Matias, está aqui com a gente. Ela é engenheira industrial, vai conversar um pouquinho com a gente sobre Lean no chão de fábrica. Eu sou a Fernanda, né? Como vocês já sabem, aqui da Family. Só para falar para vocês que essa é a terceira live, né, da série Mulheres no Lean, que a gente está fazendo aí ao longo desse mês de maio. A primeira foi sobre cozinha Lean, foi bem legal com a Nath. Depois a gente conversou com a Andressa sobre logística Lean. E hoje a gente vai falar de Lean no chão de fábrica. E semana que vem a gente vai receber aqui a Simone, que é lá da Quali Rede, e vai falar um pouquinho de um método muito legal que eles implementaram lá, que é o A3 Express. Eles misturaram aí um pouquinho de metodologia ágil com pensamento A3 e criaram um método aí bem bacana. E ela vai trazer aqui pra gente explicar um pouquinho como é que eles estão fazendo isso. E aí, só para falar para vocês que todas as lives estão ficando disponíveis lá no canal do Family no YouTube. E o link está lá na bio. Então, para quem não conseguir ficar aí até o final e quiser assistir depois, todas as lives elas vão estar lá disponíveis. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Pam, para ela se apresentar aí para vocês e contar um pouquinho da trajetória dela e dizer por que ela está aqui, né? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade e falar que é muito importante esse seu trabalho, Fer, porque é muito importante a gente ter essa representatividade, sabe, nesse mundo Lean, assim, né? Ainda a indústria é muito, puxa muito pro lado masculino, né? Então é importante que a gente tenha mulheres representando, sabe, tanto a indústria como qualquer outra área, mas que representem cargos de liderança, cargos de gestão, né, que a gente quebre um pouco desse paradigma aí. Então, parabéns pelo trabalho. Eu fico muito honrada, fico muito feliz em ver trabalhos como esse, sabe? Levantando as mulheres, né? E isso traz inspiração para muitas mulheres, né? Que às vezes o que eu vejo é que as mulheres não têm o que seguir, não tem um parâmetro, né? E quando a gente vê outras mulheres conquistando cargos de gestão ou estando em áreas que muitas pessoas acham que são áreas masculinizadas, né? Inspiram outras mulheres a seguir aí. Então, parabéns pelo Ou trabalho. só tendo coragem, né, de se expor e de falar, né? Porque, assim, como eu te falei, Exatamente. né, eu queria já fazer um trabalho desse há algum tempo, mas, enfim, eu sempre ficava procrastinando. E aí, lá no meu LinkedIn, várias meninas me procuraram, né? Várias mulheres me procuravam falando, caramba, eu adoro seus posts, eu não tenho coragem de colocar e tudo mais. E eu falei, cara, assim, eu gosto de me comunicar, é uma coisa que nasceu comigo, então, assim, eu tenho zero dificuldade de fazer. Eu falei, por que não, né? Eu criar um canal onde eu possa trazer, né, essas pessoas, essas mulheres para perto, né, para elas se sentirem confortáveis e tentar, de alguma forma, né, inspirá-las a se sentirem livres para falar, né? Porque é isso, o mundo é masculino, mas, cara, a gente tá aí, né? Brigando de igual para igual. E se a gente não se expor, ninguém vai fazer isso pela gente, né? Então, o Sim, canal, né, o Femilinha, ele só existe por conta de, enfim, de mim, de você e de todas as outras que estão aí na mesma luta que a gente. é verdade. É muito importante esse trabalho. Eu sempre falo que se eu ajudar uma pessoa, eu já tô no lucro, né? Então, é por aí, né, que a gente tem que seguir. Com Bom, gente, certeza. meu nome é Pamela, eu sou engenheira industrial, sou diretora industrial de uma ferramentaria e usinagem. Tenho uma consultoria industrial também, em paralelo com a ferramentaria. E eu trabalho com alguns trabalhos na área da indústria. Eu atendo principalmente pequena e média indústria, né? São empresas, na grande maioria, familiares, né? Porque 90% das empresas do Brasil são familiares. E a gente vê muita dificuldade, assim, de ter esses conceitos, sabe? De redução de desperdício, Uhum. essa mentalidade enxuta. É uma cultura que vem de anos, sabe? Então, o cara geralmente é assim. O cara começou pequeno, foi crescendo, crescendo, crescendo.
e crescendo numa proporção que ele não sabe, né? Não sabe nem o que que é um Pra onde ir, layout, não né? sabe o que que é Lean, não sabe, não conhece as ferramentas, né? Então, eu abri a consultoria, eu sempre trabalhei em empresa familiar, né? Desde os meus primeiros estágios. E eu abri a consultoria realmente com esse propósito de ajudar essas pequenas e médias empresas a levarem esses conceitos, né? Para elas, para que possa facilitar o trabalho dela e que possa crescer, né? Então, minha missão é exatamente essa, que as empresas, as pessoas trabalhem bem, trabalhem feliz, né? Hoje eu trabalho muito com a parte do 5S, é uma metodologia que eu escolhi trabalhar. Tem alguns cases aí, tem alguns trabalhos e eu acredito que é a base para tudo, né? Até para nossa vida. Se não tem organização, a gente não tem um norte, né? Então, eu acredito nisso, que o 5S é a base para qualquer outra ferramenta, né? Vem depois. Então, por isso que eu escolhi seguir aí por esse caminho, né? Eu acredito que o Legal. Lean é você entender a condição e solucionar de forma prática, né? O Lean não precisa ser complexo, né? O Sim. Lean eu sempre falo assim, o Lean tem que ser simples, não que seja fácil, mas ele tem que ser simples, ele não tem que ser burocrático, não tem que ser um bicho de sete cabeças, né? Isso que você falou é legal, porque eu fico pensando, né? O Brasil, do jeito que ele é, né? E o ensino, né? O nosso ensino, do jeito que ele é também, ainda muito arcaico. Uma pessoa que faz faculdade, né? Eu não sei se você pensa assim, mas eu penso dessa forma. Você faz uma faculdade, seja, enfim, o segmento que você escolher, seja uma engenharia, uma enfermagem, uma nutrição. Eu falei muito com a Nath aqui no Cozinha Lean sobre isso. E a gente não é preparado para gerir nada, né? A gente é preparado para ser completamente especialista naquele assunto que a gente está estudando. E aí a gente sai da faculdade, vai trabalhar numa empresa e aí a gente é jogado lá e a gente tem que gerir, né? E aquilo, e gerir, quando eu falo, não é gerir pessoas necessariamente, mas você tem que gerir você mesmo, o seu tempo, a sua carreira, as suas atividades, os seus projetos, e aí isso vai juntando, né? Conforme você vai evoluindo na carreira. Você junta com a gestão das outras pessoas, enfim, você só vai acumulando necessidades de gestão. E aí eu fico imaginando, imagina uma pessoa que começa uma empresa pequena, né? Que muitas vezes esse tipo de pessoa que você está falando, que são os seus clientes, às vezes não tem estudo, né? Uma pessoa que teve uma ideia de negócio e começou pequena, abriu uma lojinha ou vendia de porta em porta, e aí foi crescendo, deu super certo a ideia. E, e imagina essa pessoa, né, para fazer a gestão da empresa dela e conseguir ter bagagem para não só gerir o negócio, como gerir os processos e fazer com que eles sejam enxutos, enfim, e aconteçam de forma a gerar o menor custo com maior produtividade. E aí me conta, como é que você enfrenta isso aí, cara? É essa situação que você se depara na tua rotina? Aí eu me deparo bastante. A empresa que eu tô, o dono começou na garagem de casa, né? E foi crescendo e tal. E chegou um momento que ele me chamou para trabalhar, a empresa é da minha família, eu trabalhava numa outra empresa, eu era gestora de PCP, logística, almoxarifado, Uhum. expedição, e ficava muito longe da minha casa, e eu pedi demissão, saí. E aí ele me chamou para trabalhar. Olha, Pamela, eu não entendo nada de processo, eu não sei o que é processo. Eu vou fazendo aqui, porque a gente tem know-how e tal, mas para você falar assim, quanto que custa essa peça aqui? Não sei, eu imagino que seja isso, né? Pela experiência e tal, mas detalhadamente não sei. Então eu precisava de uma pessoa que pudesse organizar aqui, né? Que fosse uma cara de empresa mesmo e tal. E aí peguei a empresa, né, como um filho e eduquei, né? E, enfim, foi muito legal essa experiência, porque realmente ele me deu carta branca, né? Para fazer muitas coisas, né? Então, né, nessa empresa hoje,
Eu apliquei o 5S, mudei layout, padronizei os processos. Agora a gente está instalando um software para ter toda a produção em tempo real, né? Então cada operador vai ter um tablet. E assim, a gente vai evoluindo, mas assim, é a realidade da maioria das empresas, sabe? Eles não sabem o que é um processo, eles não sabem o que é um mapeamento de processo. Eu vou prestar consultoria nas empresas e a primeira coisa que eu pergunto, tem um mapeamento de processo, né? E aí, sempre eles falam, a maioria das empresas, sempre fala, Que é não, tem uma isso? pessoa que é... Não, pior que eles falam assim, né? O gerente fala assim, não, tem uma pessoa que é própria de processo, que é um analista de processo. Ele pode, tipo, passar isso. Aí eu falo, tudo bem. E aí eu vou falar com esse analista, eu falo, você tem um mapeamento de todos os processos? Aí ele fala, não, não tem. Ou seja, o cara Aí só eu falo, faz isso. poxa, tipo, não tem, sabe? Eles não têm, eles não veem importância nisso, sabe? É só o que eu vejo assim, as empresas elas só querem produzir, faturar e pronto, sabe? É só isso que elas querem, vender. Mas elas não sabem que elas podem ter uma margem de lucro maior, entendeu? Não precisa você vender mais. Você precisa ter uma margem de lucro proporcional, né? Então, às Uhum. vezes, eles têm topem de serviço, fazem peças que nem precisava fazer, sabe? Que não dá para você fazer. Na empresa que eu tô mesmo, hoje a gente tem um padrão, né, de mercado, né? Eu falo que a gente não é uma empresa de usinagem, a gente é uma empresa de periférico para máquina de sopro, né? A gente só Uhum. faz isso. Então, saiu desse escopo, a gente não vai pegar projeto, né? Porque aí a gente tem que desenvolver processo. A primeira produção a gente sempre vai sair perdendo, porque demora mais, você vai ter que fazer setup, um monte de coisa. Então, a gente vai fazer o que a gente é apto a fazer, sabe? Se tiver alguma melhoria com aqueles produtos, ok. Se for alguma coisa que foge muito do nosso processo, não vamos fazer. Legal. E a gente entendeu isso, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer essa realidade de o menos, às vezes, é mais, entendeu? Não é porque você está faturando milhões que você está lucrando milhões também, entende? Sim, com certeza. Então, a gente precisa ter essa mentalidade, essa visão, assim, de desperdício, Tem que ser de, estratégico, né? Não adianta de querer redução. abraçar tudo, né? A decisão Exatamente. ela tem que ser estratégica. Mas aproveitando isso que você está falando, me conta. A gente tem aqui no Feminine, no canal, né, com muita gente que não necessariamente trabalha com linha, é dessa área. Tem alguns advogados, tem, enfim, médicos que têm consultório. E aí eu sempre tento mostrar para essas pessoas que não necessariamente o linha é uma metodologia, enfim, uma ferramenta que só pode ser aplicada no processo industrial, né? Ele pode ser aplicado em qualquer lugar, até porque a gente está falando de forma de pensar e não necessariamente de ferramenta. Nessas empresas aí que você faz consultoria, e até mesmo nessa empresa que você entrou, né, que você está trabalhando agora para organizar, qual é o primeiro passo, assim, né? Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que parar e fazer para conseguir começar a pensar nesse formato enxuto que é o objetivo do Lean? Ficar na fábrica. Ficar lá no pé da máquina. Eu acho que a primeira coisa, assim, sabe? Não adianta você, do seu computador, você criar um processo, entende? Até esses dias eu recebi uma ligação que eles queriam arrumar o processo de uma ferramentaria e tal. E eles falaram, Pamela, o que a gente faz, né? A gente trabalha no escritório e tal. Eu falei, vai lá, fica lá na máquina, cronometra, mede todos os tempos. É isso, não vejo muito segredo, não. É Gemba, As né? pessoas têm uma falsa. É Gemba, sabe? Eu não tenho. Ó, eu, Pamela, tá? Eu não vejo outra forma de eu ver algum desperdício, de eu criar algum processo, de eu ter alguma visão de problema, sem estar lá no chão de fábrica, entende? Quando a gente tá lá no chão de fábrica, lá no Gemba, né? Uhum. A gente vê, sabe? A gente tem uma outra visão, assim, sabe? A gente, por exemplo, vou pegar o tempo de uma operação. Eu começo a ver, eu começo a reparar que o cara demora, sei lá, 10 minutos para ir no almoxarifado e voltar para pegar uma ferramenta, sendo que essa ferramenta poderia estar Uhum. lá. Então,
eu acredito que é só a gente estando num lugar onde as coisas acontecem que a gente consegue realmente saber o que pode melhorar, entende? Sim. Não adianta, é a mesma coisa a gente sei lá, a gente marcar uma consulta virtual, sabe? Você tá com uma dor e tal, sei lá, quebrou o braço. Aí o médico vai consultar com o médico. O médico vai falar, você tem que fazer isso, mas ele não sabe onde quebrou, ele não. Com base no que ele tá falando, entende? Uhum. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que o segredo é esse. Você tem que estar lá no chão de fábrica, você tem que estar ou aonde você for implantar uma melhoria, ou na sua casa, ou você tem que saber o que as coisas acontecem, sabe? Entender o Senão é processo, muito. né? Eu fico Exatamente. imaginando que para uma pessoa que não necessariamente tem um chão de fábrica, né? Vamos pensar numa área de serviço, por exemplo, eu sempre tento fazer esse paralelo, porque as pessoas perguntam muito, né? Ah, o chão de fábrica é muito fácil, você sabe que está lá a máquina e o operador, você vai lá e observa. Mas como que eu faço isso para o serviço, né? Que não necessariamente eu tenho um lugar aonde ir. E eu costumo falar, cara, entender o seu processo. Não importa É, se ele é físico ou se ele é virtual. Você tem que entender o fluxo de como as coisas acontecem. Então, eu fico imaginando um advogado, um médico num consultório, uma nutricionista numa cozinha, ela tem que entender o fluxo do processo dela, como que o paciente chega até ela, como que ele é atendido, exatamente. aonde as informações dele são registradas, como isso é registrado, onde isso é armazenado, como é a experiência dele quando ele chega no consultório, quanto tempo que ele fica esperando para ser atendido, ele está satisfeito com o tempo que ele fica esperando, não está satisfeito. Então, é fazer o mapeamento das etapas, você entender exatamente por quais Exatamente. etapas, né, acontece ali a tua rotina de trabalho. E eu fico pensando, onde é que é o Gemba de um médico? Cara, no próprio consultório, é ali com a É, recepcionista dele, entendendo como que ela está recepcionando o cliente, como que ela atende o telefone. A nutricionista na cozinha, cara, não necessariamente o Gemba dela é só dentro de uma cozinha, mas pode ser no recebimento de uma matéria-prima, que é a comida, pode ser lá na frente perguntando para o cliente se ele está satisfeito, vendo se a reposição está sendo feita. Então, eu acho que é isso, né? O primeiro é, ponto é você mapear o teu processo e mapear. entender do início ao fim como que acontece cada etapa, certo? É, eu acredito que nisso também. Toda pessoa que me chama para consultoria, a primeira coisa é mapear o processo, né? Mapear o fluxo, ver onde estão os gaps, ali você consegue identificar algum desperdício, algum atraso, né? O que realmente agrega, o que não agrega valor, né? Então ali Uhum. você tem alguns gaps assim que você consegue pegar, né? E depois organizar, sabe? Aí vem o 5S, não tem jeito, sabe? Não tem. Não faz sentido para mim você começar com outras ferramentas quando você perde tempo para você procurar uma ferramenta, sabe? Você tem uma caixa, tem um monte de ferramenta. Enquanto você não perder tempo para procurar uma ferramenta, para procurar um dispositivo, para procurar qualquer coisa na sua vida, assim, por exemplo, vamos pensar, vamos levar pro lado da vida pessoal. A gente em casa não tem a gaveta que a gente guarda talher. Aquilo ali é 5S, sabe? Não tem nada além daquilo. É isso, gente. É simples, né? Tem o lugar da colher, o lugar do garfo, o lugar da faca. E é a mesma coisa para a empresa, sabe? A gente tem que ter o lugar das coisas certas, sabe? A gente A já questão faz não é isso no só nosso organizar. dia a dia, né? Mas a gente não consegue enxergar que o que a gente faz na nossa casa a gente consegue aplicar no nosso trabalho, né? Eu acho que a grande dificuldade aí da maioria das pessoas é essa, né? A gente faz em casa, a gente Sim, sabe que tem que organizar, a gente sabe que não pode guardar um monte de coisa desnecessária dentro de casa. Enfim, a gente tem um lugar para cada coisa, mas quando a gente chega no trabalho, a gente sai fazendo as coisas de forma aleatória. Quando você começou lá na empresa que você chegou e que você viu que estava tudo uma bagunça, enfim, e aí normalmente a gente usa o 5S como uma primeira ferramenta ali, né, para fazer aquela grande organização. Conta um pouquinho como é que foi a tua experiência com o 5S, como que você usou, a galera aceitou bem, não aceitou, como é que foi isso aí? eu vou até pegar uma foto aqui que eu vou mostrar também. Então, é, não foi a primeira vez que eu implantei, né? Onde eu fiz estágio, eu implantei. O meu primeiro estágio, o dono foi viajar.
e me deixou lá largada. E eu não tinha o que fazer, eu não tinha o que fazer. E eu sou uma pessoa muito ativa e tal. Eu falei, mano, eu vou implantar o 5S dessa bagaça aqui. E aí eu comecei a ver, eu sempre gostei muito de chão de fábrica, né? Então eu sempre quis estar lá no pé da máquina e tal. E eu ficava enchendo o saco dos coordenadores e tudo mais. E aí eu via que eles demoravam muito tempo para procurar achar um dispositivo para a máquina, né? Era uma extrusora, até hoje eu lembro, eram 3 extrusoras. E eles demoravam muito tempo para achar as matrizes dessa extrusora. Só que não era só o tempo. Aquela extrusora ficava ligada lá, tipo, 2, 3 horas até eles acharem o dispositivo. Aí colocava, e não era aquele, aí tirava, e ia rodando, gastando material, gastando água, jogando fora, indo para reciclagem. E eu ficava inconformada com aquilo, sabe? Aquilo Tempo, né? A ali, nossa, produtividade lá embaixo. exatamente. E tinha dias que ficava, tipo, 6 horas, sabe? Praticamente um turno todo pra pegar um dispositivo. Porque eram medidas muito fechadas, né? Parece até absurdo. Eram medidas muito fechadas, então uma matriz era muito parecida com a outra. Então tinha que ficar medindo, colocando na máquina. Milímetro. Então. E aí o dono foi viajar. E aí eu fiquei lá, eu falei, bom, eu vou fazer o desenho de todas as ferramentas. Vou pedir na ferramentaria para tipar todas as ferramentas com a numeração, e essa numeração vai em todas as ordens de produção. Então, quando o cara receber a ordem de produção, ela já sabe o número da ferramenta. E aí foi organizar as ferramentas, mas assim, eu fui organizar, sabe? Eu coloquei a mão na massa, eu fui pegar vassoura, fui pegar saco de lixo. Isso é interessante porque parece óbvio, né? Assim, quando a gente escuta Sim. você falando isso, imagino que a maioria das pessoas aí que estão vendo também devem estar pensando, nossa, mas que coisa idiota, como é que ninguém pensou nisso? Mas é isso que a gente que trabalha com Lean, a gente se depara o tempo todo, né? São soluções que parecem Sim. idiotas, mas que as pessoas elas não pensam, porque elas estão tão presas ali naquele dia a dia Tão viciada na cultura. exatamente, estão viciados em fazer sempre a mesma coisa que, cara, é difícil a pessoa sair fora da caixa e falar, cara, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. Porque é aquela frase, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, ninguém nunca reclamou, então, cara, para que fazer diferente, né? Por que você vai fazer diferente uma coisa que na tua cabeça tá bom, tá funcionando, né? Exatamente. E aí, só para finalizar, bom, organizei tudo, né? Eu organizei, arrumei, troquei as placas, chipei as ferramentas, deu tudo separado. E aí a produção, né? Eram quase 50 pessoas na produção, todos homens, viu que estava muito mais organizada a fábrica, né? Porque eu era chata, eu ficava lá incomodando e trocando placa, falava, não, mas você não pode fazer isso. E eles começaram a gostar da ideia, entendeu? Então eles viram que mudou e aí eles começaram a trazer soluções de melhoria. Então eles iam na minha sala e falavam, Pamela, mas o que você acha se a gente fizer tal coisa assim? Você acha que ficaria bom? Aí eu falava, acho. Mas, Pamela, o que você acha da gente pintar o chão aqui? A gente pega. Aí o coordenador mesmo da fábrica chegou em mim e falou: a gente pega um dia, para, sei lá, um tempinho, separa umas pessoas e a gente pinta o chão e tal. Eu achei aquilo demais, assim, sabe? Porque eu tinha ouvido muito pouco sobre 5S na faculdade. Eu comecei a fazer isso. Eu nem sabia que era a metodologia em si, né? Mas as coisas começaram a fluir, sabe? Então, as pessoas foram se organizando, os processos foram ficando muito bons. Devido a isso, devido à organização. Então, eles produziam muito mais, com menos tempo. O tempo de setup reduziu muito, 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 muito. E as pessoas não sabiam, não tinha ninguém que conhecia o processo, tanto quanto eu. Tanto que a empresa foi vendida. E eles queriam que eu fosse junto com a empresa, foi para os 15 e tal. Mas não tinha ninguém que sabia tanto do processo quanto eu. Mas assim, não que exatamente eu fiz questão e tal. Mas é que eu tava lá, entendeu? Eu fui lá, eu fui ver problema, eu fui ver o que acontecia. Então eu sabia exatamente o fluxo do processo. Eu sabia como que chegava o pedido, como que saía, como que era armazenado, como que era produzido, quanto que era o tempo de setup, como que eram as ferramentas organizadas, as chaves para trocar as máquinas. Então, tudo não, eu sabia, você né? tirou Mas o não mundo da foi cadeira e foi pro Gemba, né, cara? Para exatamente. conhecer o Não processo tem. antes de fazer qualquer coisa, né?
Não tem mistério, não tem fórmula É, mágica, é isso. E você ganha o não. respeito, né? Então, por exemplo, a Aline está falando aqui, né? Perguntou, por ser estagiária e mulher, você encontrou alguma dificuldade em estar ali, no pé da máquina, analisando quem já estava alienado? Acho que é isso que você falou, cara. A gente tem dificuldade, sim, mas quando você demonstra para as pessoas, né, que você tá ali para ser parceira, né, para, porra, que você conhece o processo, que você está interessado de fato no trabalho dela, eu acho que a gente tem uma facilidade ali de É, abertura, né? Essa já é a foto do 5S lá. Legal. Vocês estão vendo, galera, a diferença? De um lado sem 5S, do outro com 5S. só para concluir. É, quando eu entrei, né? A gente foi mexendo aos poucos e tal. Mudamos o layout, porque tinha uma máquina que ficava oposta de uma outra máquina. E a mesma pessoa que mexe em uma máquina tinha que mexer nessa também, porque era só um operador para Uhum. duas máquinas. Só que essa máquina ficava o tempo todo parada porque ficava longe da outra máquina. Então, para mim não fazia sentido, né? Então, vamos mexer na máquina. Trocamos as máquinas de lugar. Que mais? Foi feito um almoxarifado porque assim, faziam peças semi-acabadas e às vezes ficava em umas gavetas e tal, e aí quando ia procurar, às vezes não achava. Aí quando achava, tipo, já não era mais aquela peça, aí jogava fora, entende? Uhum. Então, e esse custo, né? Esse custo de produção de matéria-prima, setup, produção, inserto e etc. Para onde vai? Pro lixo, né? Então a gente fez um almoxarifado de peças pré-usinadas também, fica no cantinho, não dá para ver na foto. Foi feito um estoque de matéria-prima no corredor, né? Então todas as matérias-primas estão lá, estão organizadas, é para estar. E, e foi feito uns gavetões, né, com os dispositivos, porque tinha dispositivo que ficava no corredor, então a pessoa tinha que ir no corredor, pegar o dispositivo e levar para lá. Ou tinha dispositivos que eram tão antigos e ficavam lá ocupando espaço de dispositivos que poderiam estar lá, né? Uhum. Então foi feito todo esse trabalho de deixar realmente o que é necessário, né, perto das máquinas, né, para que possa se produzir mais rápido, né, que ache as coisas à altura da vista. Com isso, a gente reduziu aí mais de 30% de setup, aumentou a produtividade, né? Hoje a gente fatura o que a gente faturava com 7, 9 funcionários. Legal. E a gente hoje a gente é em quatro funcionários. Legal. Só com uma mudança de Então, layout, né? só com mudança de layout e a implantação do 5S, né? Então, aí as pessoas falam, isso é Lean? Sabe? Não precisa ser difícil, né? As Sim. coisas têm que ser fáceis, sabe? Desde que funcione pra você, sabe? Você não precisa, não é um manual, você não precisa pegar um manual e falar, ó, agora a gente vai implantar o Lean. O que a gente tem que fazer? Primeiro passo. Precisa, sei lá, fluxo contínuo, blá, blá, blá. Não tem isso. Tem o que funciona para a empresa, sabe? É isso que vai funcionar para sua empresa? É É isso que vai isso. casar com os objetivos da sua empresa? Então, perfeito. Se não é isso, não tem sentido você fazer, né? O Lean, ele tem que casar com os objetivos da empresa, né? Se não casa, não tem sentido fazer, né? Assim como Não é qualquer outra metodologia, né? Tipo, as pessoas perguntam muito, exatamente, quando que eu uso Lean, quando que eu uso Seis Sigma? Cara, não tem essa. É o problema que você quer resolver e é o que faz sentido para tua exatamente, empresa naquele momento. E outra coisa, o Lean é isso. Ele não precisa ser difícil. Você não precisa ter uma área, uma estruturação estratégica, exatamente. por fazer um roxinho. Pô, isso é tudo muito legal, funciona, cara. Eu me amarro em fazer isso, mas é aquilo, nem sempre é possível, nem sempre a empresa está disposta a gastar tempo, a gastar dinheiro, não tem recurso. Então, é você parar para pensar o que faz sentido aqui dentro da minha realidade, o que vai me trazer um resultado bacana num curto prazo, ou até mesmo num longo prazo em termos de cultura, mas que faz sentido para mim, para o meu
aqui para minha empresa, para o meu ambiente, para minha organização, com o que ela quer como estratégia hoje e até no futuro, né? Exatamente, né? É o que funciona para sua empresa, né? Eu não gosto de rotular, né? Eu acho que as pessoas falam, é Lean que você faz? Na sua opinião, Pode é ser. Lean? Se for, tá tudo bem. Se não for também, tá tudo bem, sabe? É o problema que eu quero resolver, sabe? A gente quer produzir mais com menos recursos. Eu acho que eu como engenheira, nós como engenheiros de produção, nosso papel é esse, produzir mais com menos recursos. Se é Lean, se é outra metodologia, sabe? É, não sei, a gente quer resolver aquele problema, né? Desde que se resolva da melhor forma. E aí hoje tá muito isso, tipo, é Lean, tem que ser Lean, tem que ser Lean, tem que ser Lean, sabe? É, eu estudo Lean, eu gosto de estudar, conheço a metodologia, mas não é um manual, é o que funciona para Sim. você. Funciona isso para você? Beleza, não funciona, tá bom. Vá procurar outras ferramentas que funcionem, sabe? Mas a base é essa, você tem essa mentalidade de redução de desperdício, sabe? Se o cara demora para procurar uma ferramenta, não faz sentido, sabe? Então você precisa ter uma ferramenta do lado do cara. Então, isso é Lean, sabe? Não é um monte de coisas e tal, burocracia, não sei o quê. Não concordo. E eu acredito que assim, até quinta eu vou fazer um workshop com o Hiroaki, né? Obviamente que ele vai falar mais, que ele tem muito mais conhecimento, Nossa, né? ele é um Mas fofo. ele é a figuraça, figuraça. Ele Ele é é demais. ótimo. E assim, o que eu queria falar é ser Lean, você tem que começar com princípios, sabe? Seus princípios. É você ser humilde, você ser simples, você saber ouvir, né? Você não ter o ego inflado, você tá lá, tem que ir pro chão de fábrica, tem que varrer, tem que fazer isso, vamos lá, vamos embora, né? Tem que colocar a mão na massa? Vamos colocar a mão na massa, né? E é isso, sabe? Enquanto a gente não entender o que é ser lean na essência, né? Que é essa humildade, essa simplicidade, essa saber ouvir a opinião das pessoas, sabe? Porque não existe verdade absoluta, não é só a sua verdade que vale. A minha verdade, eu também tenho minha verdade, cada um tem a sua percepção de vida, de mundo, né? A gente saber respeitar os outros, a gente saber Sim. se colocar no lugar dos outros, sabe? Eu aprendi muito isso, né? É muito ruim também quando a gente vai implantar alguma coisa, a gente chegar impondo alguma coisa. Ó, agora você tem que fazer isso, né? Isso não é bom. Se coloca no lugar da pessoa, você ia gostar que você estava trabalhando ali de boa e chega uma pessoa e fala assim, ó, agora você tem que fazer isso, acabou, Tudo né? diferente, né? Não é legal. Exatamente. Então, né, antes de qualquer ferramenta, é, é ter valor, sabe? Ser linha é isso, é você pensar no outro, você ter respeito ao próximo, sabe? E não é só respeito de opinião, mas, por exemplo, você vai lá, né, no Gemba, você vai ver ele trabalhando, tá legal ele trabalhando? Ele tá numa posição confortável? Você acha que o cara fica o dia todo ali, ele tá bem, sabe? Será que não tem como melhorar a condição de trabalho dele? Eu Né? gosto muito Será que ele não se daquela. sente incomodado? Eu gosto muito daquela frase do John Shuke, né? Que ele fala do Gemba, né? Que ele fala, vá, veja, pergunte por quê e demonstre respeito. Eu acho que, assim, para mim essa frase, ela resume total o que é você ser lean, assim, o que é você fazer lean. Porque depende de ferramenta. Ferramenta existe milhares, você pode juntar, misturar, fazer e elas vão dar resultado, enfim, tendo um nome ou outro. Mas eu acho que é o Sim. pensamento, né? Isso que você falou, cara. É, Isso é muito legal, você ir lá, você ver, entender o que aquele cara faz, perguntar por que ele faz assim, né? Então, isso demonstra que, cara, você tá se importando com ele e não só com grana, não só com produtividade, exatamente. com entregar mais. Cara, demonstrar respeito, né? Porque, por exemplo, eu me deparei com uma situação quando eu trabalhei. Hoje eu trabalho no setor de serviços, né? Mas eu já passei por duas fábricas aí. Cara, eu trabalhava numa fábrica que ficava num bairro super pobre aqui do Rio. E a galera de operação era uma galera que, cara, era ensino fundamental ali, sabe? O pessoal não tinha um nível de escolaridade muito alto. E aí eu me pegava, sabe, pensando no seguinte, cara, como que eu ensino para uma pessoa 5S? Como que eu falo para ela que tem que
selecionar, que tem que organizar, que tem que manter limpo, que tem que ser padronizado, seguro, e que ela tem que ter autodisciplina para manter aquilo. Se a pessoa vive numa comunidade que não tem esgoto encanado, o esgoto é a céu aberto, ela joga o lixo pela janela e para ela tá tudo bem. Aquela é a realidade dela. Ela tá acostumada a viver com É a percepção de aquilo. mundo dela, né? Não, Então, não assim, cabe nós julgar. exatamente. Então, eu vou chegar para essa pessoa e eu vou falar que ela tá errada. Você imagina o impacto que eu gero numa pessoa dessa. Exatamente. Então, assim, cara, a gente que trabalha com isso, a gente também tem que ser sensível. Eu vejo muitas Sim. pessoas olhando muito pelo lado da produtividade, do custo. Eu acho que isso faz todo sentido no final das contas, né? Toda empresa ela existe para gerar lucro, mas, cara, um dos propósitos mais legais, assim, para quem estuda o Lean, para quem, né, conhece aí a fundo o que que a Toyota fez. Cara, o objetivo ali é pessoas felizes no final das contas, né? E, cara, e se você não Sim. tiver essa sensibilidade de entender as diferentes realidades que existem, putz, você não vai conseguir, sabe, fazer e entregar o que você precisa entregar. Não, eu acho que assim, o 5S ou o Lean, enquanto você não entender que é uma mudança cultural, uma mudança comportamental, você pode ter resultado, mas ele não vai ser sustentável, né? Enquanto você não entender que vão ser, não é sobre ferramentas, é sobre pessoas. Uhum. Você não vai ser sustentável isso, sabe? Porque sempre você vai cobrar as ferramentas, mas você nunca vai se preocupar se a pessoa tá bem, se a pessoa tá feliz fazendo aquilo, se tem alguma forma que a empresa pode melhorar a qualidade de trabalho dela, né? Eu trabalhei numa empresa, parecia um presídio, sério. Era num fundo, assim, tinha umas escadas, o chão era todo ondulado, assim, sabe? Todo. Era horrível a Regular. empresa, horrível, horrível. E eu me deparei também, né, com as fábricas, a maioria das fábricas que eu trabalhei, o nível de escolaridade é baixo. E eu vim de uma família bem simples, uma família humilde. E eu falei, poxa, não adianta chegar lá e falar assim, ó, vamos implantar o Lean, vamos implantar o 5S. Eles não sabem o que é isso, sabe? Eles nunca ouviram falar isso na vida deles, né? E é a mesma coisa que você, né? A gente começa organizando e tal. E perguntando se, tipo, você gostaria que fizesse isso no seu setor, né? É, eu falava que eu era arquiteta de prateleira, né? Porque eu só fazia prateleira, só desenho de prateleira, né? E aí eu comecei fazendo um setor, né? Que era bem bagunçado, era tudo jogado e tal. E aí eu perguntei, eu falei, você gostaria que fizesse uma prateleira? E ele falou assim, Pamela, eu já pedi várias vezes, mas nunca fizeram, não vai ser agora que vai fazer. Eu falei, não, a gente vai fazer sim. E tinha uns aços lá, né? Aí eu pedi pra cortar, já tinha moldadora, eu pedi pra soldar e tal. Eu falei, arrumei a prateleira. E aí isso gerou confiança pra ele, sabe? Então, todos os setores começaram a me pedir prateleira, né? Então, a maior parte do meu tempo eu só passava desenhando prateleira. E isso é muito legal, porque é você respeitar, né? E você também pensar aquilo é melhor pra ele, sabe? Ele quer isso. Igual nesse caso, as pessoas do setor falaram, não, Pamela, a gente queria muito organizar aqui, a gente queria muito pelo menos uma prateleira pra gente poder colocar as coisas e tal. E aí, quando eu Uhum. entreguei essa prateleira pra eles, poxa, eles ficaram super felizes, super confiantes, sabe? Era uma coisa tão besta, sabe? Sério, Custava tão estagiária pouco pra nessa empresa. época? Eu era estagiária. É isso que eu ia falar. Eu gosto de falar quando as pessoas me perguntam como que elas devem agir, né? Quando as pessoas são resistentes e tudo mais. Eu sempre falo, cara, age como se você fosse estagiário. Eu acho que se todo profissional ele É, fosse estagiário para o resto da vida, eu acho que a gente conseguiria se dar muito melhor. Porque, cara, o estagiário, ele ganha uma empatia das pessoas bizarras, porque é uma pessoa, coitada, que acabou de entrar ali, tá completamente perdida, não sabe para onde ela vai no futuro. é. E a única coisa que ela Que tem quer é o ajudar presente. de todo jeito. A única coisa que ela tem é o presente e, cara, e ela quer aprender. Então, assim, o estagiário normalmente é aquela pessoa Exatamente. faminta por conhecimento.
Então, aonde que ela vai? O executivo está sempre ocupado, né? E nunca pode receber. Então, o estagiário não vai no executivo. O estagiário vai onde? Ele vai recorrer à operação, ao chão de Exatamente. fábrica, quem executa o trabalho para tentar entender o processo, o que está acontecendo ali, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. E com isso ele ganha o respeito, né? Tanto que, É, cara, as empresas a que eu confiança. trabalhei, que eu fui estagiária e depois eu fui efetivada, putz, era muito mais fácil eu conseguir fazer qualquer coisa com a operação, Sim. porque eu já tinha ganho o respeito deles nesse sentido. Então, eu já tinha, que nem você falou, eu peguei vassoura, eu varri chão junto, porra, eu catei refugo, eu carreguei placa pesada nas costas. E eu fiz, porque eu queria aprender, eu queria estar perto daquelas pessoas. Então, cara, imagina se o mercado de trabalho fosse feito de estagiários, né? Eu acho que a gente estava bem ali. É, estagiários que não têm o ego inflado, né? É, É isso. mas eu acho que é isso, sabe? Eu fiz um workshop 5S e uma pessoa me perguntou, né, que ela queria implantar na empresa que ela estava trabalhando e tal, só que não sabia por onde começar. Aí eu falei, vai lá, coloca a mão na massa, desce lá na fábrica, coloca a mão na massa, sai procurando, vendo o que você pode ajudar e tal. Mas não tem segredo, começa aí. E aí eu falei, é isso, sabe? E aí, quando você tiver uma atitude dessa, as outras pessoas vão seguir aquilo, sabe? E aí foi muito legal, porque essa pessoa fez, sabe? Eu nem imaginava que ela ia fazer. Aí ela me mandou as fotinhas, tipo, tava organizando umas caixas lá na fábrica com umas peças. Aí mandou assim, ai, pô, muito obrigada e tal. Porque não é o 5S, mas eu já comecei a organizar umas coisas e o lixo antes ficava no chão, algo assim. E hoje já recolheram, só por eu ter feito isso, assim, sabe? Então eu vejo que as pessoas, algumas atitudes das pessoas estão realmente mudando, estão trazendo algum impacto, né? Aí eu falei pra Sim. ela, meu, é isso, sabe? 5S é isso, não vai muito além disso, sabe? É respeito pelas pessoas, é você, né, organizar. Lógico que tem uma metodologia a ser seguida, mas a gente não precisa burocratizar, a gente precisa ser simples, né? Na Sim. essência, né? A gente começa por coisas simples. A gente começa com coisas grandes, é muito difícil a gente vai ter resultado, né? Então a gente tem que começar com pequenos passos. Começou um pequeno passo, aí a gente vai avançando, né? Com Mas eu certeza. acredito que Lean é isso, sabe? Não é esse E monte pra de coisas gente como aí. profissional, né, o que, pelo menos pra mim como profissional, o que me deixa mais feliz, assim, é esse reconhecimento, né, cara? Tipo, o tapinha nas costas do gerente ou do diretor não me deixa nem um pouco feliz, porque assim, esse cara não tá perto, ele não tá vendo o que eu tô fazendo, a transformação não tá Não. nele, né? Eu fico muito feliz quando o É, operador me encontra no corredor e fala: Caraca, aquele trabalho, pô, foi muito legal, não sei o quê. Eu tive uma verdade. experiência que me marcou muito assim na minha carreira com isso, que foi um operador que ele tinha exatamente aquela condição que eu falei, morava numa comunidade com esgoto a céu aberto e tal, e ele não tinha ideia de que é o 5S, que, né, limpeza para ele era relativo, né? Limpeza para ele era o esgoto passando na porta da casa dele, cara. Enfim, e aí ele, numa reunião, ele deu um super depoimento. Ele falou, cara, pô, eu amei esse conceito, eu usei na minha casa. E aí ele falou as coisas que ele fez, sabe? Coisas assim, ínfimas de Simples. simples, sabe? Tipo, porra, eu joguei uma terra em cima de um negócio que ficava com lixo. Eu botei umas tábuas no chão que eu arrumei não sei aonde. E, tipo assim, cara, coisas sério, chega a doer o coração de tão simples que Sim, são, mas que você vê que você impactou a vida daquela pessoa, sabe? Não foi só uma sim, coisa que você fez no trabalho por uma obrigação que, porra, o teu diretor mandou. Então, assim, pelo menos para mim que trabalho com isso, esses depoimentos assim que me marcam que de fato me incentivam a continuar trabalhando com o que eu trabalho, porque a nossa vida ela não é fácil. sim. Porque a gente vê que realmente muda, sabe? Não, não é fácil. Já carreguei motor, já carreguei o rotor, já fui pintar, pallet, já fui limpar. E tá tudo bem, sabe? Nunca tive vergonha, tá tudo bem. Eu achei ótimo, aprendi muito. E se fosse pra fazer de Exatamente. novo, faria de novo. Essa fábrica que atualmente eu sou diretora, também, sabe? Já fiz muita coisa, já varri, já limpei.
A gente organizou tudo junto, carregamos matéria-prima pra cima e pra baixo, tá tudo bem, tá tudo certo, É bom fazer né? isso, né? Além de você aprender, você, porra, Ah, aprende muito. adquirir conteúdo, experiência, você ganha o respeito das Ah, pessoas, né, cara? Gera empatia. Eu duvido que, porra, você carregou uma caixa lá, você, quando tiver que mandar o cara carregar uma caixa, você não vai lembrar do aperto que foi, da situação, sabe? Acho que te torna mais empático. Acho que empatia é isso, né? sim, Não é você pensar em se colocar no lugar da pessoa, é você ir lá de fato e se colocar, e fazer o trabalho dela se e ver de colocar, fato exatamente. as dificuldades, né? As dores dela. Exatamente. Você Tem uma tentar, né? pergunta É você aqui, ó. realmente entender as dores. O Reginho ele perguntou: vocês já presenciaram a utilização da metodologia ágil, no caso, em administrativo? Pesquisei, mas não encontrei uma comparação com o sistema Toyota de produção Lean. Então, eu não sei se as pessoas perguntam muito isso, né? Mas também tem me perguntado muito aqui em relação ao ágil. E até lá na Globo a gente vem misturando um pouquinho, né? Como eu falei, semana que vem a gente vai falar do A3 Express, que é basicamente uma mistura aí do A3 com metodologia ágil. E as pessoas me perguntam, mas por que eu vou usar a Lean e não vou usar a Ágil, já que a Ágil a metodologia do momento, né? A ferramenta do momento. O que que tu pensa em relação a isso? Para ver se você pensa igual eu penso. Eu acho que é tudo muito interligado, sabe? Só muda de nome, assim, né? Eu falo que antes era ISO, né? ISO 9000. Era muito na moda, assim, antes, né? Não tinha esse negócio de Lean. Pouco se ouvia falar, né? Então, Uhum. você falava muito de ISO. E aí depois veio o Lean, né? Que hoje tá aí. E eu vejo que as metodologias em si, essas normas do mercado, são tudo muito interligadas, sabe? E é isso, é o Lean na essência, né? O ágil é o Lean na essência, exatamente que é o que é para ser Lean, que as pessoas tanto Isso. dificultam aí. Tanto que o Eu acho ágil que ele sim, é isso. baseado no Lean, né? Se É, você olha lá o workframe do Scrum e do ágil, ele se baseia é, exatamente no pensamento Lean. A Simone, que vai falar com a gente da Trade Express, ela até comentou aqui, né? Pensar Lean e executar ágil. Eu acho que é isso. O ágil ele veio muito mais nesse sentido, né? De você pensar enxuto, mas não demorar para colocar aquilo em prática, você ser o mais rápido para acompanhar as mudanças do mundo, né? A gente está vivendo um mundo VUCA, se a gente continuar com as mesmas soluções para os problemas novos, a gente vai tender a morrer, né? eu tenho um amigo que ele tem uma consultoria, né? E ele fala que a consultoria dele é de gestão enxuta. Mas na verdade é Lean, né? Ele fala, Pamela, é Lean, mas na verdade eu vendo como gestão enxuta porque as pessoas não sabem o que é Lean. Mas é a Uhum. mesma metodologia, a base é a mesma, sabe? É tudo muito interligado, só muda o nome, assim, né? A essência, né? É a mesma. É a mesma, exatamente. É, Agora voltando no assunto, né? Me fala aí, como que você tem lidado aí com trabalho, chão de fábrica, pandemia, como é que está sendo esse momento aí para vocês e de que forma o Lean e o 5S tem ajudado vocês nisso? Bom, eu como hoje estou distante, né? A gente tem que entender que é uma situação nova, sabe? Então, é novo para todo mundo, sabe? É, e tá tudo bem a gente não tá lá. Eu tenho um filho de 2 anos, então não tem como eu estar lá, não tem quem deixar. É, não, é impossível, assim, não tem. Às vezes eu levo ele. Quem acompanha meu Instagram, às vezes eu levo ele lá na fábrica, ele fica brincando com os cavacos. Mas a gente tem que ser leve, sabe? Isso não tem que vir com peso. A gente tem que. Antes teve uma metodologia a ser seguida, teve controle, teve organização, sabe? Você tem que confiar na sua equipe também. Você tem que confiar nas pessoas que estão lá, sabe? E não tem como a gente ter controle das coisas, sabe? Se a gente não tá lá, né? Eu sou uma pessoa muito controladora. Eu não gosto de não estar lá. Sou bem séria, não gosto. Mas assim, Mulheres. mulheres, eu sou, nossa, gente, eu tenho que estar lá, tem que estar lá mesmo. Mas tá tudo bem, sabe? Se eu não estiver, eu confio nas pessoas que estão lá. E eu sei que vai dar certo, sabe?
Às vezes não da forma que eu queria que tivesse acontecendo, mas tá tudo bem, é um cenário novo para todo mundo. Eu acho que agora é a hora das empresas olharem para suas Seus processos processos, de né? fábrica, para os seus processos, e ver se realmente tem algum desperdício, sabe? O Lean é isso, é você eliminar desperdício e com isso você melhora outras coisas, né? Então, é desperdício de tempo, desperdício de matéria-prima, desperdício de pessoas, né? Tem pessoas a mais, tem pessoas a menos. Como que tá as ferramentas. Então, essa é a hora de você olhar, sabe? Graças a Deus a gente está trabalhando normal, até mais do que antes da pandemia, né? A gente está trabalhando bastante. Ontem a gente trabalhou até meia-noite. Mas assim, essa é a hora, sabe? É realmente necessário tudo aquilo que você faz? É realmente necessário aqueles processos? Tem alguma forma que eu posso reduzir, sabe? Mas Então, eu você acredito acha que. que vocês vão ter uma vantagem competitiva em relação às outras empresas que não estão trabalhando ainda enxutas? Ah, sim, a gente tem sim. A gente consegue entregar muito mais rápido. A gente tem um sistema que a gente deixa peças pré-usinadas, né? A gente tem as medidas padrões, então quando o cliente pede, a gente já usina e já entrega, né? Isso demora um dia, 2 dias. Os processos estão bem mais enxutos do que antes, né? Então o layout também reduziu. Então uma coisa vai agregando a outra, sabe? Então as ferramentas que demoravam, sei lá, meia hora para você procurar, hoje tá do lado da máquina, então não demora nem 2 minutos para você pegar. Então, Uhum. isso se você fosse um ano ou uma ordem de produção, é muita coisa, sabe? Então, com certeza, quem tem a metodologia Lean ou quem tem vontade do 5S, tem essa vantagem competitiva, sabe? Eu já ganhei clientes porque eu aplicava o 5S, né? Não. E eu fui num cliente, ele falou, eu vi tal, que vocês têm o 5S e tal. Eu falei, bom, tem. Ele falou, eu acho muito legal e eu acredito que é uma metodologia que é confiável e tal. Enfim, ganhei o cliente por causa do 5S, porque ele sabe que a gente tem a base Lean, né? E sabe Tem que a uma gente vai confiança, entregar gera da uma melhor forma. confiança maior, né? Porque sabe que Exatamente. você vai produzir com mais qualidade, num tempo mais rápido, com custo menor, né? Então isso gera aí Exatamente. uma confiança muito grande. Eu acredito que o 5S ele vai, inclusive, ajudar muito com a questão da saúde, né? Porque as empresas que estão acostumadas e já evoluíram aí um pouco no 5S, elas vão ter menos dificuldades a se adaptar, Sim, né, a essa nova realidade, porque, cara, a gente não vai voltar igual que a gente era antes. Isso, acho que isso já é um fato para todo mundo, né? Se alguém ainda acha que a gente vai voltar do mesmo jeito, não tá vendo as notícias por aí. E eu acho que o 5S vai ser uma das ferramentas aí mais importantes para essa nova realidade, né? Porque uma empresa que já aplica, onde as pessoas já têm essa cultura de, cara, tá organizado, de pô, se importar com a saúde, né? De você ter equipamentos limpos e uma organização, pô, ela vai ter muito menos dificuldade de se adaptar a qualquer tipo de procedimento que a gente precisa implementar no futuro, né? exatamente. E não é só para tudo, né? Para comércio. Eu vejo muitos comércios fazendo vários processos, assim, né? Para distanciamento e tal. Uhum. É isso, 5S é isso, sabe? É, Então, acho que sim, não vai voltar da mesma forma, né? As pessoas vão ser mais conscientes e as empresas que não têm isso bem implantado, bem calcificado, vai sofrer, sabe? Até para como ela vai voltar numa estrutura inflamada, né? É Uhum. difícil, né? Então, ou ela arruma os processos dela para ela ser enxuta, ou ela perde vantagem competitiva, né? Ou até já, cara, eu ouso até dizer que já morreu, Muitas né? fecharam. Porque é isso, cara. Se você não estava preparado, né? E assim, eu digo preparado que, óbvio, ninguém está preparado para uma pandemia, né? Para uma doença. A gente se prepara para outros tipos de coisa. Mas quem já tinha um processo enxuto, quem já estava preocupado, né, com tudo isso, por N outros motivos, com certeza
teve menos probabilidade de fechar, né, e ter que encerrar suas operações e até de mandar pessoas embora do que empresas que já estavam mais preparadas, né? Que é isso que você falou, cara. Sim. Eu trabalhava com 10 pessoas e, pô, eu ajeitei meu processo, eu reduzi o número de pessoas e você não mandou embora por causa de pandemia, você reduziu porque realmente não tinha necessidade, porque você arrumou, organizou o teu processo e, cara, de repente foi isso que hoje faz com que você não tenha fechado, porque você já estava enxuto, você já tinha pensado, já estava estruturada para isso, já tem Sim, um trabalho padronizado, então a tua resposta exatamente. para o mercado, ela vai ser muito mais rápida, né? Sim, pensou, ter uma folha de tudo isso de funcionário e agora fechar assim, né? Então, sim, favorecer bastante, sim, porque é só aqueles, né? Se desse algum BO, a gente conseguiria segurar, entendeu? Porque não tem muito funcionário, a gente consegue pelo caixa. Então, a gente não sofreu. Isso, nenhum momento a pandemia impactou diretamente a gente, assim, sabe? Uhum. Pode ser isso? Pode ser, mas a gente trabalha também com... Nossos clientes fazem frascos, né? Então, eles estão produzindo mais. Sim. Eu É, acho que então, assim, pode. consequentemente, a gente produz mais, mas ajudou sim. Não, com certeza. E aí é isso, né? Mercado é isso. Você pode ganhar, você pode perder, mas com certeza você está preparado para qualquer tipo de desafio que apareça. É sempre muito melhor do que você não estar, né? Isso é óbvio. Bom, a gente Sim, vai encerrando aí, né? é Falta um planejado. minutinho e meio para terminar a live. E Passou eu acho muito que rápido. passou, né? Sempre passa muito rápido. Acho que o recado aí é esse, né? Independente do ramo de segmento, a gente falou muito de chão de fábrica aqui, que era o foco da live, mas se você tem um consultório médico, se você é nutricionista, se você é advogado, enfim, trabalha na área de serviço, tudo que a gente falou aqui se aplica, né, Pan, super bem. É o que a gente falou, não é Sim, ferramenta, é modo de pensar. Então, é pensar em ser enxuto, é pensar em ter as coisas mais organizadas, conhecer o processo do início ao fim, e o mais importante, né? Foco total nas pessoas, é empatia mesmo, é estar no exatamente. Gemba, é ir Respeito. ver, demonstrar respeito pelas pessoas que estão lá, porque o sucesso vem delas, né? Sem elas a gente não chega a lugar nenhum, Sim, certo? exatamente. Gente, é Então isso. tá, gente. Obrigada pela Agradeço a participação oportunidade. de Obrigada, todos. Fer, pelo convite. Foi muito legal. Obrigada a você Obrigada a por todos. topar, Pam. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Um Se beijo. cuidem. Tchau. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, tchau.